O Santo Rosário de Nossa Senhora. Meditando as palavras do Padre Zezinho, que disse em uma das suas gravações que o terço da misericórdia, terço bizantino e outros terços de São Miguel não são terços, mas sim jaculatórias, pedido de súplicas, e não tem nada a ver com terço. Não tem nada a ver com o terço verdadeiro. Eu concordo plenamente com o Padre Zezinho e digo mais: o Satanás age mesmo dentro da igreja e às vezes até por pessoas importantes. Todos os terços inventados sem aprovação da igreja são falsos. A intenção do maligno é destruir o verdadeiro rosário de Nossa Senhora, oficializado pela igreja há muito século passado. O rosário representa uma coroa de rosa que foi instituído para homenagear e coroar Nossa Senhora. Com esta oração dos fiéis, coroação de Nossa Senhora com estas orações dos fiéis. Mas o demônio, que nunca teve coragem de tentar Maria por causa da promessa que Deus fez no jardim do Éden, ele sabe muito bem que esta oração do rosário será o seu fim. Nas suas astúcias, ele tenta pessoas importantes de dentro da igreja a criar uma oração muito fácil para satisfazer a preguiça dos católicos e substituir o rosário, o Santo Rosário, por uma jaculatória, por pedido de prece, por certo, até muito lindas, com o nome de terço, mas nunca foi e nem será terço. O nome terço não é nome próprio, é nome de uma terça parte de um inteiro. Exemplo, o rosário tem 15 mistérios. Divide por 3 é igual a 5. O terço dos 5 mistérios é a parte dos 15, é a terça parte dos 15 mistérios. Cada mistério é contemplado uma passagem da vida de Jesus. Primeiro terço é o terço da alegria. Nesse primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo São Gabriel a Maria. O segundo mistério do primeiro terço, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O terceiro mistério do primeiro terço, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. O quarto mistério do primeiro terço, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. O quinto mistério do primeiro terço, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei a serviço do Pai. Assim contemplamos os primeiros 5 mistérios do primeiro terço. Vamos ver agora o segundo terço. O segundo terço de 5 mistérios, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras até o Calvário, onde Jesus morre na cruz. Esses 5 mistérios é contemplado Jesus, desde o Horto das Oliveiras, passando por sua paixão e morte, e depois morte na cruz. O terceiro e último terço dos 15 mistérios, que completa o rosário, contemplamos
da ressurreição de Jesus até a coroação de Nossa Senhora ao céu. Esse terceiro terço é contemplado a ressurreição de Jesus, a subida ao céu, a vinda dos apóstolos e Nossa Senhora assunta ao céu e depois coroada nos céus. Esse é o rosário de Nossa Senhora, que nunca deve, de maneira alguma, deverá ser abolido e trocado por outros. Pretendi deixar mais claro esta devoção a Maria, devoção mariana, o que é o verdadeiro terço, que nunca deve ser substituído por falsos terços que se diz ser terços da misericórdia, bizantino e muitos outros, terço de São Miguel e muitos outros. Deixe de ser preguiçoso, reze primeiro o terço verdadeiro e depois pode fazer suas jaculatórias de louvor a Deus quanto quiser, mas não substitua o terço verdadeiro por essas pequenas preces que não têm o mesmo valor. Essas orações de louvores e intercessão que deram o nome de terço são invenções do maligno para satisfazer a preguiça dos católicos. E preguiça é pecado, que leva ao inferno. Não abandone o terço verdadeiro, que esta oração será que irá salvar a igreja nos tempos das trevas e perseguições. Nas perseguições, a Eucaristia será abolida nos grandes templos e catedrais e igrejas. Só será celebrado às escondidas, mas o terço de Nossa Senhora prevalecerá porque está no coração de cada fiéis. Nós somos a igreja viva, invisível. Ela está no coração de cada cristão batizado que crê e professa a sua fé. Lá está a igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos e um sacerdote celebrando a Eucaristia, lá está a verdadeira igreja que Jesus edificou. Não importa se estão celebrando em um porão, ou em um quarto fechado, ou em catacumbas, como nos tempos primitivos. Desta igreja sairá uma igreja pobre e perseguida, mas os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Será uma igreja pobre e perseguida, mas os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Cristo cabeça e nós somos membros. Romano, capítulo 10, versículo 5. Esta é a igreja que renascerá pura e santa, esperando a vinda de Jesus Cristo, como Rei que julgará a terra e nos levará junto de Deus Pai em sua glória, junto de Maria Santíssima, anjos e santos. Quem perseverar até o fim será salvo. Nesse mesmo quarto terço, criado pelo saudoso Papa, nem mesmo o quarto terço, criado pelo saudoso Papa João Paulo II, é muito louvável. Nem esse não é muito louvável, porque ele destitui o rosário de 15 mistérios, levando-o para 20 mistérios. E já destruiu o rosário de 15 mistérios, que agora será 20 mistérios. Os 5 mistérios que rezamos já não é mais o terço, mas sim a quarta parte. Abolido o terço, que é a oração de muitos séculos, que por certo já salvou muitas almas e se fez muitos santos. Isso também pode ser uma astúcia do maligno, que quer destruir Cristo e sua igreja.
Estaremos atentos, que nem tudo que brilha é ouro. Por isto que digo, reze e peça a graça do discernimento, aprenda a ver as coisas além das aparências, para saber que todas as coisas têm dois lados, positivo e negativo, o certo e o errado, a verdade e a mentira, a frente e o verso. Para saber se uma pessoa é confiável, procura ver com quem ela anda, o que ela fala, quem são seus verdadeiros amigos, se o que faz se condiz com o que fala, ou se fala uma coisa e faz outras. Hoje estamos cheios de falsos profetas, que pregam belos discursos, parecem ser verdadeiros pastores, mas estão enganando suas ovelhas e botando a perder seus rebanhos. São lobos roubadores, com pele de ovelha. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 7. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o que vem, no versículo 7 diz, bendito o homem que confia em Deus e cuja confiança está em Javé Deus. Esse é como uma árvore plantada à beira da água, que estende para o riacho suas raízes. O Papa, pelas promessas de Cristo, ele é infalível, mas até quando o Papa é infalível, mas até quando ele assenta na cadeira de Pedro e prega a doutrina verdadeira de Cristo e vive como Cristo viveu. Mas a partir do momento que desvia sua conduta, prega a heresia, já não devemos mais acompanhar e nem crer nele. Temos muitos papas santos, mas não podemos acreditar que todos se salvaram, até porque muitos se perderam devido às heresias que pregaram, enganando seus fiéis. Com certeza, nem todos os papas foram salvos e foram santos. Os documentos da doutrina da Igreja, nos tempos do Papa Pio XII, dizem assim: todos os católicos, papas e bispos e padres leigos que apoiarem ou votarem em partido comunista estão automaticamente excomungados por Deus. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 17. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de pele de ovelha, mas no seu íntimo são como lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uva de um espinheiro ou figo de uma erva daninha? Assim sendo, todas as árvores boas produzem bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 17. De acordo com essas pesquisas da Bíblia e dos documentos, de acordo com as pesquisas da Bíblia e das profecias da Bíblia e dos acontecimentos da Igreja, os acontecimentos vigentes, vamos ver como estão as autoridades supremas da Igreja nos dias de hoje. Alguém discorda e pode provar, ao contrário, que tem uma grande parte da Igreja que estão a serviço do socialismo comunista? Alguém discorda? Se discordar, prove. Pode dizer e provar que não é vontade. Pode provar e dizer que não é verdade que 154 bispos brasileiros assinaram no ano de 2002
junto à OAB, a Ordem dos Advogados, um documento, manifesto contra o presidente Bolsonaro. E eles apoiando o Lula, ladrão, comunista, inimigo do Brasil e da família e da igreja, para presidente. Não é verdade que a igreja está a serviço da nova ordem mundial? A nova ordem mundial não é comunista? Quem pode dizer que não é? Se um papa apoia o comunismo, já está automaticamente excomungado. Quem diz não sou eu, mas são os documentos, os próprios documentos da igreja. Meus irmãos e irmãs, esposa, filhos, reza, converta dos seus pecados. E se prepare, porque estamos muito próximos de ter que passar por uma terrível provação de fé. Quem não estiver preparado, perderão sua fé. Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Diz-se que o nosso mundo é secularizado, que não há mais fé, não se reza, vive-se sem Deus e sem a igreja. A linha direta entre o homem e Deus parece interrompida. Nós responderemos que sim, encontrará fé na terra, porque tem tanta gente que reza com insistência, como a viúva do Evangelho, como os magos em seus mosteiros, como os pais e mães católicos, como os doentes, os idosos que estão em ligação constante com Deus. Este mantém a fé viva sobre a terra e estes são os que salvarão a igreja com suas orações. Vou terminar exortando que reze o terço verdadeiro, se for possível, nas madrugadas, porque depois de tomar o gosto de estar todas as noites diante de Deus, nunca mais deixará de levantar todas as madrugadas para rezar e louvar a Deus por tantas graças recebidas. Faça a experiência como eu fiz. Quando tomar gosto pelas orações da madrugada, nunca mais deixará de rezar. Eu faço isso desde outubro de 2019, quando eu tive um discernimento de saber de tudo o que há de acontecer. Faço esta oração e louvo a Deus por esta graça, sem falhar uma noite sequer. Que Deus lhes dê paz, amor ao próximo e aumente a fé de todos. Vem, Senhor Jesus, faça justiça sobre esta terra. Assim seja. Amém.